Qual é o futuro do marketing de conteúdo? A quantidade de blog aumentou muito nos últimos anos. E isso significa que a concorrência pela atenção do seu cliente está muito mais acirrada. E hoje nós chegamos num ponto óbvio de que você ou a sua empresa precisam aproveitar o marketing de conteúdo. Mas quais são necessariamente as áreas do marketing de conteúdo que você precisa focar? Eu sou o Rafael Mairink, CEO da Neil Patel no Brasil, e nesse vídeo eu vou te apresentar as conclusões de mais um estudo inédito feito pelo próprio Neil Patel. Foi um estudo com 183 empresas. E o objetivo desse experimento é saber o seguinte: qual é o futuro do marketing de conteúdo? Bom, nós estudamos várias características do marketing de conteúdo, como as origens do tráfego, o tamanho de posts, qual é a equipe de marketing necessária para o seu negócio. E agora nós estamos entregando para o mercado mais uma pesquisa exclusiva que traz informações valiosas para ajudar a entender melhor onde focar os esforços de marketing de conteúdo. Veja esse vídeo até o final para saber exatamente o que fazer quando o assunto é marketing de conteúdo para aumentar o tráfego do seu site e fechar mais clientes. Vamos lá? Enquanto passa a vinheta, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque nós vamos publicar aqui as conclusões de mais experimentos, de outros experimentos inéditos como esse. Roda a vinheta. O Neil Patel começou a fazer marketing de conteúdo lá no começo. Tão no começo que quando ele conheceu o fundador do WordPress, ele tinha acabado de conseguir um investimento de aproximadamente $1 milhão para o próprio WordPress. E hoje ele vale um pouco mais de $1 bilhão. E nesse começo, quando ele começou no marketing de conteúdo, existiam menos de 30 milhões de blogs e hoje existem mais de 1 bilhão de blogs. Ou seja, as coisas mudaram drasticamente hoje em dia e agora as estratégias de marketing estão cada vez mais concorridas. Bom, já é fato que nós precisamos trabalhar com marketing de conteúdo, mas a verdadeira dúvida é: em quais áreas do marketing você deve focar? Quantos posts você precisa escrever mensalmente? Quais são as melhores maneiras de monetizar o seu tráfego? Como você pode garantir que o que você esteja fazendo vai funcionar no final das contas? Enfim, e o Neil Patel decidiu testar tudo isso e algumas coisas a mais. Para jogar uma luz sobre o destino do marketing de conteúdo, nós coletamos dados de 183 empresas que trabalham com marketing de conteúdo. Cada uma delas tem uma receita anual de pelo menos $5 milhões, chegando a um faturamento de até quase $2 bilhões por ano. Só esse fato já mostra a consistência e a relevância desse conteúdo. São sites que usam o marketing de conteúdo e já são bem-sucedidos, todos eles. E com relação ao segmento, são empresas de setores bem diferentes, seja no segmento B2B, B2C, e são parte dos principais mercados existentes, seja no mercado financeiro, mercado de saúde e por aí vai. E o mais importante, elas vêm trabalhando com marketing de conteúdo por pelo menos 8 anos. Então vamos lá, repetindo os 3 pilares principais do nosso estudo para você entender. Foram quase 200 empresas, 183. São empresas que faturam entre 5 milhões e quase $2 bilhões ao ano e já trabalham com marketing de conteúdo há pelo menos 8 anos. Eu sei que a maioria de vocês não tem uma empresa que gera pelo menos $5 milhões por ano, né? Mas as métricas e os dados que eu vou mostrar para vocês continuam sendo muito relevantes e inclusive para o seu blog. E como que nós sabemos disso? Nós implementamos essas e outras estratégias para os nossos clientes, seja aqui no Brasil, seja em outras partes do mundo. E nós conseguimos resultados muito positivos. Então, vamos mergulhar nas métricas para ver o destino de marketing de conteúdo. Primeiro, espere menos tráfego das redes sociais. Dá uma olhada nessa imagem. O que você acha que aconteceu com os compartilhamentos nas redes sociais ao longo do tempo? A imagem é bem clara. De 2009 a 2015, o compartilhamento nas redes sociais cresceu consideravelmente. Só que depois disso esse número foi caindo bastante. E por quê? Isso porque os algoritmos, como o do Facebook, por exemplo, realmente restringem o alcance orgânico.
Lá no começo, as pessoas viam aumentos bem significativos quando elas compartilhavam alguma coisa nas redes sociais. E isso é normal. Como uma rede social ela precisa buscar popularidade depois que ela é criada, ela vai permitir um maior número de engajamento, ok? E quanto mais engajamento, existe uma chance maior das pessoas permanecerem nas redes sociais. E quanto mais tempo elas gastam nas redes sociais, maior pode ser, por exemplo, a chance delas clicarem em algum anúncio. E com isso, há uma probabilidade maior da rede social aumentar a receita naquele espaço de tempo. Quanto mais cliques nos anúncios, maior a chance de receita. Só que depois que a rede social ela atinge um determinado patamar, nós observamos que o número de compartilhamentos gerados por cada tipo de conteúdo, ele diminui bastante. Então, conclusão, se você está procurando fazer com que o seu blog cresça através das redes sociais, é melhor você pensar duas vezes. Elas vêm gerando cada vez menos tráfego a cada ano e isso só tende a piorar. Outro aspecto muito importante do estudo. Se você não tem, já passou da hora do seu negócio ter uma abordagem multicanal, mas o seu foco principal ainda precisa ser na busca, ok? Bom, você consegue adivinhar qual que é o canal de tráfego mais popular para um blog? Se você falou que é a busca, é exatamente isso aí. Você acertou. Dá uma olhada nessa imagem. O SEO ele é responsável por 51% do tráfego do blog, ou seja, mais da metade. E como eu falei anteriormente, não é nenhuma surpresa que as redes sociais estejam apenas em quinto lugar como canal mais popular. Só que o mais surpreendente foi que o tráfego de referência ficou em terceiro lugar com 11% e o e-mail com 9%. E aqui é importante eu falar um pouco sobre link building. Em vez de você focar apenas no link building para poder melhorar os seus rankings no geral, você precisa focar em link building para também aumentar o seu tráfego de referência, ok? Vou repetir. Trabalhe com link building para aumentar o seu tráfego de referência. E como que você pode fazer isso? Bom, existem algumas estratégias. Uma delas, você pode trabalhar com guest posting, por exemplo. E qual que é a vantagem de trabalhar com tráfego de referência? É porque ele é um tipo de tráfego mais estável, ou seja, ele não é muito afetado quando acontece alguma atualização de algoritmo, ok? Agora, com relação ao e-mail, muitos clientes e muitos empresários nos procuram reclamando desse tipo de estratégia, dizendo que ela não é eficaz, falando que não funciona, mas eu vou te falar que eu já consegui conversar com uma pessoa que é head de uma área digital, de uma empresa que fatura alguns bilhões de dólares por ano. E isso com uma única estratégia de e-mail. Você pode até achar que esse é um tipo de canal ineficaz, mas ele é exatamente o contrário. Pensa só no seguinte, todo mundo que trabalha no mundo corporativo ainda usa e precisa muito do e-mail. Então não fique com vergonha de coletar e-mails ou achando que não vai dar certo. Você pode usar uma ferramenta como a Hello Bar, por exemplo, para poder fazer isso com muita facilidade. Essa é uma ferramenta muito interessante. Agora, voltando ao SEO novamente, dá uma olhada no próximo gráfico e veja por que você deve postar no seu blog. Esse gráfico diz o seguinte, qual é o percentual de busca orgânica do seu site que vai para o seu blog? Isso quer dizer o seguinte, os blogs geram em média em torno de 60% do tráfego de busca de um site. É claro, esse comportamento vai ser diferente para uma Amazon da vida, que tem o maior percentual de visitas orgânicas no site sendo direcionados para as páginas. Mas no geral, a maioria do tráfego orgânico vai para o blog. Então, um ponto importante, o SEO ele tem se tornado cada vez mais competitivo, isso é um fato. Existem mais blogs surgindo e várias empresas e pessoas criando vários tipos de conteúdo. Só que isso não quer dizer que você tem escolha. Você realmente precisa fazer a mesma coisa, usar a mesma estratégia se quiser manter a marca aparecendo para os seus clientes potenciais nos mecanismos de busca. Outro ponto, você precisa de equipe para desenvolver uma estratégia e a produção de marketing de conteúdo. Olha só, em média, empresas de tamanho médio costumam ter pelo menos 2 funcionários em tempo integral cuidando do blog. Isso é porque elas já sabem que o marketing de conteúdo não gera resultado a não ser que você faça um verdadeiro esforço em torno dele.
E se você quiser melhorar os resultados da sua empresa, você tem que levar a sério o fato de ter uma equipe. Outra questão importante: além de precisar de funcionários dedicados, a média que essas empresas têm de pessoas trabalhando com blog gira em torno de 10 prestadores no total. 10 prestadores. Eu não quero que você se assuste com esse número, é claro. Até porque vários desses prestadores de serviço são para escrever o seu conteúdo. São aqueles prestadores que vão colocar a mão na massa. E esses prestadores, eles não necessariamente precisam trabalhar em tempo integral. Alguns deles só escrevem alguns textos por mês. E aí você pode remunerá-los pela produção dos artigos, otimizando, obviamente, o seu custo. Ou seja, você deveria pensar em contratar mais redatores do que necessariamente funcionários em tempo integral, já que isso é mais barato. Uma outra opção é terceirizar todo esse processo com um especialista que realmente entenda de estratégia de SEO e de estratégia de marketing de conteúdo. Dependendo do tipo de trabalho, isso fica muito mais barato do que contratar um time interno em tempo integral. Fora que esse time interno pode ter outras atribuições, que é o que geralmente acontece nas empresas. E aí pode ser que eles não consigam se dedicar em tempo integral ao projeto do blog. Então, talvez um bom caminho seja contar com um especialista para te ajudar com tudo isso. Próximo. As pessoas sempre nos perguntam qual é a quantidade ideal de posts que precisam ser publicados por mês. Sempre. Isso sem achismo nenhum, com uma resposta bem orientada por dados. Você precisa escrever uma média de aproximadamente 6 posts por semana, ok? Dos 183 blogs pesquisados pela Neil Patel, nós vimos que eles postam uma média de 22,8, quase 23 textos por mês. E além da quantidade, outra pergunta muito frequente que nós recebemos é a seguinte: qual é o tamanho dos posts? Quantas palavras você precisa escrever em cada post do blog? Bom, de acordo com esse estudo, se você quiser ranquear na primeira página, você precisa escrever um conteúdo com pelo menos 1.890 palavras, quase 2.000 palavras. A maioria dos blogs que nós analisamos e conversamos seguiram uma linha em comum. À medida que os anos se passavam, eles começaram a escrever posts cada vez mais longos, e isso o próprio Neil Patel começou a fazer também. Só que a partir de 2016, nós começamos a ver um outro tipo de comportamento. Olha só, o tamanho do post começou a reduzir. E o que se descobriu com o tempo é o seguinte: escrever conteúdo aprofundado demais, como aqueles famosos guias que você vê na internet, por exemplo, o guia completo de marketing digital, o guia de SEO, eles não necessariamente garantem rankings mais altos. Isso não vai ser garantia de você conquistar as primeiras posições do Google, ok? Para você ter uma ideia, há alguns anos o Neil escreveu um guia sobre SEO de impressionantes 30.000 palavras. E adivinha só qual página esse guia aparece no Google hoje? Infelizmente, esse guia ele está na segunda página. Ou seja, quase ninguém acessa. E aí, depois o Neil escreveu outro guia de SEO, bem mais curto, bem mais simples, e com esse guia nós alcançamos as primeiras posições do Google. Ou seja, é melhor para você criar mais conteúdo do que um único post super longo para o seu blog, ok? Vamos dizer que você esteja pensando em criar um post de 30.000 palavras, como nós criamos, por exemplo. Eu te diria para criar 12 posts de 2.500 palavras. O seu resultado ele vai ser muito melhor dessa forma. Se a gente for fazer uma comparação simples, por exemplo, isso é igual ao pescar. Quanto mais anzóis você tiver no mar, mais chances você tem de pegar um peixe. E o mesmo se aplica com relação ao blog. Quanto mais conteúdo você cria, presumindo que ele seja de qualidade, claro, mais chance você vai ter de atrair mais visitantes para o seu site. Próximo item, e esse é bem importante, claro, como todos os outros, mas olha só, pensa no seu blog como um funil. No topo desse funil, aqui você precisa atrair o maior número de pessoas para o seu site. Quanto mais pessoas você atrai, mais receita você vai acabar gerando. É claro que precisa ser um tráfego direcionado para o seu público-alvo.
Não adianta ter um site de finanças, por exemplo, e ranquear para uma palavra-chave sobre chá de bebê, né? Isso, infelizmente, foi um caso real que a gente viu acontecer. Se o seu site é sobre finanças, você vai querer ranquear para buscas como investir em renda fixa, como investir em ações, LCI, LCA e por aí vai. Ou seja, é esse tráfego voltado para o produto ou o serviço que você oferece que você precisa povoar o máximo de usuários no seu site. Dá uma olhada nesse gráfico. 24% dos clientes que ouviram falar sobre a sua empresa pela primeira vez vieram através do blog. 24% dos clientes que ouviram falar sobre a sua empresa pela primeira vez vieram do seu blog. É claro que isso não significa que eles se converteram na primeira vez e se tornaram clientes. O mais provável é que eles tenham visto algo sobre a empresa pela primeira vez, por meio do seu blog. E não são só os mecanismos de busca que adoram os blogs. As pessoas também gostam. E como a gente pode ver, é uma tendência que só vem crescendo. Próximo, leitores de blog vão aumentar a sua taxa de conversão. Quando alguém lê o seu blog, isso cria confiança e faz com que a sua taxa de conversão aumente. Pensa comigo o seguinte, imagina que a cada busca que o usuário faça na internet, ele encontre o seu site. Isso vai gerar mais confiança na sua marca, isso vai gerar mais credibilidade. O usuário começa a se identificar com aquela marca. Obviamente, se o conteúdo for de qualidade e responder às dúvidas ou aos anseios daquele usuário. Esse próximo gráfico mostra o seguinte, quem lê o seu blog tem muito mais chance de se converter em cliente do que alguém que não lê o seu blog. Outro ponto importante, se você trabalha com mídia paga, por exemplo, você já percebeu que os anúncios estão ficando cada vez mais caros com o passar dos anos, isso é óbvio. Então, se você postar com mais frequência no seu blog, você pode aumentar as suas taxas de conversão. Importante, não espere que as pessoas convertam imediatamente depois de ler o seu blog. Olha só o próximo dado. O número médio de vezes que alguém precisa voltar ao seu blog antes de converter é de 3,15 vezes. Ou seja, ela vai acessar em média mais de 3 vezes o seu blog até comprar de você. E essa próxima imagem diz que elas tendem a converter ao longo do período de 2 semanas. Então, repetindo, visitando o seu site 3 vezes pelo menos em um período de aproximadamente 15 dias. É claro que você precisa trabalhar também de forma estratégica e eficaz toda essa jornada de compra do usuário no seu site. As pessoas não vão entrar simplesmente no seu site e comprar de uma forma mágica, se você não fizer esse trabalho de conversão muito bem feito, ok? Próximo item do estudo. A tendência que o Neil Patel viu é que os blogs estão usando cada vez mais métodos para converter visitantes em clientes. Até aqui isso é um pouco óbvio, mas quais que são esses métodos? Quais são os outros canais que empresas bem-sucedidas estão utilizando para gerar resultado? De acordo com esse gráfico, você pode ver que o e-mail marketing é o principal método utilizado por pessoas ou empresas que trabalham com blog. O que agora para você não é mais uma surpresa, porque eu comentei no começo desse vídeo sobre a importância do e-mail na aquisição de clientes. Mas olha só que interessante, o segundo método mais utilizado é o remarketing. Pouca gente sabe disso. No momento que a gente fez esse estudo, essas empresas gastavam em média $51 mil por mês em mídia paga, em anúncio. E com o passar dos anos, nós observamos que houve um aumento nos gastos com publicidade. Isso porque o custo por clique, o CPC, ele aumentou consideravelmente também. Mas o que ajudou a diminuir o custo de aquisição do cliente nessas empresas? Foi trabalhar com remarketing para todos os leitores do blog. E existe uma tendência de que nos próximos anos o remarketing inclusive ultrapasse o e-mail como a principal forma de conversão de leitores em clientes pelas empresas. Então, se o remarketing não é uma estratégia no seu negócio, se você não está utilizando hoje, pense 2 vezes e comece a utilizar imediatamente. E uma vantagem de usar esse canal é porque ele é muito mais acessível do que o próprio anúncio. Outro ponto, e esse me chamou também muita atenção quando nós vimos o resultado da análise. Oportunidades de crescimento do site usando outros idiomas. Olha só, esse estudo mostra o seguinte,
Em 2009, 91% do tráfego de sites dos Estados Unidos vinham do próprio idioma inglês. Só que agora esse número caiu para 53%, de 91% para 53%. Isso mostra uma tendência na qual as empresas passaram a traduzir o conteúdo delas também para outros idiomas. E demorou um pouco para as empresas adotarem o conceito de globalização no marketing digital, só que hoje em dia a gente vem percebendo que isso está cada vez mais acelerado. O próprio Neil conseguiu entrar nessa tendência, digamos assim, antes da maioria das empresas. Isso foi até estimulado na época por um amigo do Neil, que é funcionário do Google, e foi um conselho de marketing que o Neil considera como um dos melhores conselhos de marketing que ele recebeu. E aí nós começamos a trabalhar com o site em português, espanhol, italiano, alemão, enfim, várias outras línguas. E hoje, muitos sites estão trabalhando dessa forma também. Essa próxima imagem ilustra isso. Os principais ganhos de tráfego que os profissionais de marketing de conteúdo estão tendo atualmente vêm da tradução do seu conteúdo para diversos idiomas. O segundo maior ganho vem da atualização de conteúdo antigo. Isso é super importante. Por quê? O Google, ele valoriza muito a experiência do usuário. Então, quando o seu conteúdo se torna desatualizado, ele tende a cair nos resultados de busca. Então, se você quiser continuar crescendo, você vai precisar manter o seu conteúdo antigo sempre atualizado. E aqui tem uma dica super importante. Quando você estiver construindo seu time de marketing de conteúdo, procure focar 50%, metade do esforço da sua equipe na atualização dos conteúdos antigos. Você vai ver que você vai começar a ter resultados bem mais rápidos. Onde publicar os seus posts? Nessa tendência, nós vimos que o WordPress ele não é mais o único grande player de conteúdo atualmente. Então, se você for escrever um post para o seu blog, é possível que você consiga mais tráfego publicando também em outros lugares. Você pode fazer a mesma coisa com o compartilhamento nas redes sociais, por exemplo. Além de compartilhar o seu conteúdo no Facebook, você pode publicar o seu post inteiro depois de uma semana. E se você está criando conteúdo em áudio e vídeo, você pode colocá-lo no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, Instagram e qualquer outra plataforma que você puder. Outro ponto importante: quais são os tipos de conteúdo que você está concentrando os seus esforços? Se você ainda não percebeu, o conteúdo por meio de áudio e vídeo ele vem explodindo ao longo dos últimos anos. E a tendência é continuar crescendo. O Facebook, o YouTube, várias outras plataformas, elas vêm disputando o mercado de vídeos. E os algoritmos dessas plataformas vêm agindo de forma mais favorável ao tipo de conteúdo que mantém os usuários nessas plataformas por mais horas, isso é óbvio. E é por isso que você precisa expandir o tipo de conteúdo que você produz para além do conteúdo apenas em texto, ok? E esse é o motivo também pelo qual o Neil Patel vem investindo tanto no YouTube agora. Isso diversifica bastante as nossas fontes de tráfego e isso faz com que a gente evite, por exemplo, que a gente seja surpreendido por uma eventual mudança de algoritmo no Google. Bom, talvez você esteja se perguntando o seguinte: o que eu preciso fazer a partir de agora? Se você quiser focar em alguns dos tópicos que nós mostramos aqui, você pode focar em traduzir o seu conteúdo para outros idiomas, por não ser algo tão concorrido hoje em dia, e começar a focar imediatamente em criar conteúdo por meio de áudio e vídeo. Os vídeos, eles já estão cada vez mais utilizados aí por muitas empresas. Os podcasts, por exemplo, em termos de áudio, eles vêm crescendo bastante também. E o mais importante, comece a trabalhar com um blog imediatamente, se você provavelmente já não tem um blog. Bom, é isso. E eu queria saber o que você achou desses dados. Será que eles te ajudaram a entender melhor qual que é a direção que você precisa tomar na estratégia de marketing do seu conteúdo? Eu espero que sim. E eu quero ter uma ideia de quem já vem publicando pelo menos uma dessas estratégias. Então eu vou te pedir um favor. Se você utiliza pelo menos uma dessas técnicas, deixe o seu comentário com um sim. Ou, se você está num nível mais avançado, eu queria que você falasse para as demais pessoas, que você compartilhasse conosco quais são as técnicas mais importantes para você e que vem trazendo resultados melhores para o seu negócio. Agora, se
Se você precisa de ajuda para preparar o seu marketing de conteúdo para o futuro, esse é o link para fazer uma avaliação do seu site. A nossa equipe ela já atua no Brasil há mais de 3 anos e eu tenho certeza que nós podemos ajudar você também. Então é isso, o meu muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final e até a próxima.